Eles caminhavam em fila, um atrás do outro, como sombras avançando por um terreno onde até o próprio silêncio parecia armado. Era uma missão simples no papel: avançar pelo setor oeste do vale e desarmar as minas antes da chegada da companhia. Mas o mapa vinha com lacunas e o comando com pressa. E a única certeza que tinham era que o chão embaixo deles podia explodir a qualquer momento. O tenente Brandão, um homem de poucas palavras e olhos que já tinham visto mais túmulos do que vitórias, liderava o pelotão com a expressão travada entre a raiva e o cansaço. Ele sabia o que ninguém dizia: aquela missão era um erro. Mas Mguera, obedecer vinha antes de sobreviver. Com o detector de metais em mãos e os corações presos no peito como granadas mal puxadas, cada passo era uma aposta contra o acaso. E mesmo sem saber onde estavam as minas, sabiam que estavam exatamente onde o inimigo queria que estivessem. Eles haviam sido mandados ali não para limpar o campo, mas para ver quantos voltariam. O primeiro estalo no rádio foi abafado pelo som do vento. Depois vieram os chiados, os estalos, como se algo ou alguém menos tentasse avisar que havia mais do que silêncio naquele vale. Mas não havia tempo para suposições. Apenas tempo para andar. Ferreira, o mais jovem da tropa, arrastava o detector como quem arrasta uma sentença. Seus olhos corriam mais que suas pernas, vasculhando o chão em busca de qualquer irregularidade, qualquer relevo suspeito, qualquer promontório de terra fora do lugar. Mas o inimigo era engenhoso. Usavam mecanismos improvisados enterrados a poucos centímetros da superfície, disfarçados entre pedras, troncos e raízes. O sargento Amaral já havia visto 2 colegas explodirem por confiar demais em relatórios de inteligência. Nunca confie num chão quieto, dizia. E Ferreira repetia isso como um mantra, quase como se suas palavras pudessem protegê-lo mais do que o próprio equipamento. Cada passo que davam sem explodir era um insulto à estatística. E a estatística, eles sabiam, sempre cobra sua dívida. Quando o primeiro grito ecoou pelo Valinal, foi da dor, foi de alarme. O Cabo Júnior havia encontrado algo enterrado, leve saliência metálica, visível sob uma fina camada de folhas secas. O grupo parou, congelado. Brandão sinalizou para que todos se abaixassem. O silêncio virou o único som, e os corash, os únicos tambores. Júnior suava tanto que parecia chorar pela pele, e mesmo assim se manteve firme cavando camas, mãos nuas, ao redor do objeto. Era uma mina de contato russa, antiga, desgastada pela umidade, mas ainda capaz de arrancar pernas. O alívio de desarmá-la durou pouco, porque se havia uma mina, havia outras. E se havia outras, alguém as tinha colocado ali com um propósito. Ninguém os tinha avisado disso. A missão então deixava de ser tática e virava sobrevivência. Eles já não estavam limpando o caminho para outros. Eles estavam tentando sair vivos de uma armadilha. À medida que avançavam, o terreno mudava de textura. Era como se o solo tivesse sido recentemente revirado e, ao mesmo tempo, cuidadosamente disfarçado. Mas 2 minas foram encontradas, ambas em padrões distintos, sugerindo que quem as plantou não seguiu lógica alguma. Era como lutar contra um inimigo invisível, que conhecia cada um dos seus passos, antes mesmo de serem dados. O rádio chiava, com mensagens codificadas, e Brandão respondia com códigos ainda mais curtos, como se tivesse vergonha de admitir que não sabia onde estavam pisando. Amaral começou a marcar o chão com estacas improvisadas, tentando mapear visualmente o que os relatórios não previram. Mas tudo ali parecia se mover. O vento, a poeira, até as árvores pareciam trocar de lugar só para confundi-los. Ninguém ousava sentar. Ninguém ousava tocar o chão com mais do que os pés. A guerra agora era contra a terra e ela estava vencendo. Foi na metade do percurso que Ferreira perdeu o equilíbrio. Escorregou em uma pedra solta e caiu de lado, o detector escapando de suas mãos e voando metros à frente. Todos prenderam a respiração, nada explodiu. Mas o susto mostrou a fragilidade da situação. Brandão gritou para que ninguém se mexesse, e ele próprio foi buscar o equipamento. Na volta, seu olhar era o de um homem que não confiava mais. A partir de agora, só nos movemos com corda de segurança e em duplas, ordenou. Começaram então a usar um esquema primitivo. Um avançava, o outro ficava com a corda presa na cintura. Se algo acontecesse, o segundo puxava de volta o que sobrasse. Isso não era protocolo. Isso era desespero com método. E o pior ainda estava por vir. No final do segundo dia, o grupo já havia encontrado mais de 10 minas, e desarmado apenas 7. As outras precisaram ser detonadas no lugar, pois estavam com gatilhos instáveis. Um dos estilhaços quase atingiu o soldado Paiva no rosto, rasgando-lhe a orelha e parte da bochecha. O sangue não escorria menos, ele jorrava. Foi necessário improvisar um torniquete na mandíbula, e mesmo assim,
Paiva não foi retirado da linha. Se alguém sair daqui agora, morre no helicóptero, avisou Brandão. A extração só viria quando o caminho estivesse limpo, ou quando ninguém mais estivesse de pé. Paiva não reclamou. Nenhum deles reclamava. Era como se todos soubessem que tinham sido jogados ali para falhar, para servir de estatística, para talvez limpar o caminho com o próprio corpo. Na madrugada do terceiro dia, o frio cortava como um aço afiado. O orvalho tornava o chão escorregadio, e as mãos tremiam demais para segurar as ferramentas com firmeza. Ferreira começou a ter calafrios e dizer coisas desconexas. Falava da mãe, de um cachorro que nunca teve, de uma carta que jurava ter escrito, mas ninguém havia visto. Amaral levou para o abrigo improvisado feito com lonas presas entre dois arbustos. O rádio chiava, perguntando pela posição. Brandão respondia com coordenadas falsas, protegendo a localização real do grupo, para evitar mais ordens sem sentido. A missão não era mais sobre obedecer. Era sobre resistir. E no fundo, todos sabiam. Se sobrevivessem, ninguém acreditaria no que haviam passado ali, porque era mais fácil ignorar a dor alheia do que aceitar que ela foi causada por quem deveria protegê-los. O sol nasceu devagar no quarto dia, mas não trouxe calor, nem esperança. Trouxe apenas uma visão clara do que tinham pela frente. Uma encosta inclinada, coberta de vegetação e potencialmente repleta de minas. Era o último trecho antes da zona segura. Brandão olhou para os homens, todos sujos, famintos, esgotados, e fez um gesto com a mão. Ninguém hesitou. A guerra havia tirado deles tudo, menos a lealdade um ao outro. Começaram a escalar a encosta com a delicadeza de quem anda sobre vidro. Cada centímetro vencido era uma vitória pessoal contra a morte. E a morte, eles sabiam, estava ali, calada, enterrada sob seus pés, esperando um único erro. A encosta parecia um animal adormecido, prestes a despertar ao menor movimento errado. Eles subiam devagar, quase rastejando, com o detector de metais à frente, e a alma recolhida ao corpo como proteção contra o inevitável. O'Sabel Jr. guiava à frente agora, e seus olhos estavam fixos não apenas no chão, mas também no comportamento do grupo. Qualquer hesitação, qualquer tremor, qualquer expressão de dúvida, podia ser fatal. A vegetação tornava tudo mais difícil. Raízes escondiam armadilhas, e pedras soltas denunciavam sua presença. Cada arbusto parecia uma emboscada natural. Amaral subia logo atrás, murmurando uma prece que ninguém entendia, mas todos respeitavam. Brandão permanecia mais abaixo, olhando a progressão com o olhar duro de quem sabe que perder homens é parte do custo menos, mas não aceita isso em silêncio. E assim, metro a metro, eles venciam a encosta, mas ninguém falava daquilo que sentiam. Não havia espaço para medo, havia apenas espaço para sobrevivência. Ao alcançar um platô estreito, o grupo fez uma pausa forçada. O soldado Brás, que até então mantinha o controle, começou a vomitar sangue. A tensão, a falta de sono, a água contaminada, ou a própria loucura, menos ninguém sabia exatamente o motivo. Brandão ordenou que o deitassem de lado e passassem o pouco soro que ainda restava. Se ele morrer, ele morre aqui mesmo? Disse, com frieza. Não era crueldade. Era cálculo de guerra. Carregar um homem consciente pelo terreno minado significava colocar todos em risco. Mas Brás não morreu. Vomitou, convulsionou e apagou. Mas respirava. Ferreira, mesmo exausto, se recusou a deixá-lo. Se ele explodir, eu vou com ele, disse. E ninguém teve coragem de discutir. A amizade ali já era mais sólida que o comando. O grupo sabia, ou saíam todos, ou não sairia ninguém. Durante a madrugada, sons distantes começaram a rondar o vale. Não eram tiros, eram vozes. Vozes estrangeiras, faladas baixo, como sussurros entre as pedras. A princípio pensaram ser delírio de exaustão. Mas depois, quando ouviram estalos de galhos e sombras movendo-se entre as árvores, souberam que não estavam mais sozinhos. O inimigo estava ali, e não precisava atirar. Só precisava observar. Talvez fosse parte da estratégia. Plantar as minas, deixar que o grupo avançasse e assistir enquanto o terreno os devorava. Brandão ordenou silêncio total. A fogueira foi apagada, os rádios desligados. Passaram a noite inteira sem dormir, deitados como cadáveres em covas rasas. Apenas os olhos se moviam, e o medo era agora o único comandante. No amanhecer seguinte, Brandão convocou o grupo. Estamos a menos de 300 metros da zona segura, mas esse trecho final é o mais dated. Ele mostrou um desenho improvisado no chão, baseado no que haviam mapeado e desarmado até ali. Era um labirinto, um emaranhado de possíveis armadilhas, sem padrão algum. A única forma de passar seria um de cada vez. Júnior se ofereceu primeiro, e com o detector à frente, começou a caminhada lenta e meticulosa.
Cada passo levava minutos. A respiração do grupo se prendia a cada movimento dele. Quando ele chegou ao outro lado e ergueu o punho, um suspiro coletivo percorreu os que restavam. O próximo foi Amaral, depois Ferreira, depois Paiva, ainda sangrando. E quando chegou a vez de Brás, inconsciente, o dilema surgiu. Carregá-lo ou deixá-lo. Ferreira o colocou nas costas e disse: se ele morrer, vai morrer como soldado, não como bagagem. E Brandão apenas assentiu. Àquela altura, qualquer regra era luxo. No meio da travessia, Brás recobrou a consciência, gemeu algo incompreensível e se contorceu nos ombros de Ferreira. O movimento fez o pé de Ferreira pisar 2 centímetros fora da linha marcada. Foi o suficiente. Um estalo seco ecoou. Tudus congelaram. Mas nada aconteceu. Amaral correu até ele e viu o gatilho exposto menos. A mina estava inativa, corroída pela umidade. Um milagre ou uma ironia do destino? Eles seguiram, e quando todos finalmente alcançaram o outro lado, o chão parecia mais firme. Mas não era. Era apenas o último engano. Na noite do 6º dia, o grupo montou o acampamento final. Estavam a 100 metros da zona de extração, mas sabiam que algo ainda estava errado. Sentiam nos ossos, no cheiro do vento, na quietude artificial do vale pau a inimigo ainda os observava e o terreno ainda escondia surpresas. Brandão reuniu todos. Última travessia. Depois disso, helicóptero. Mas ninguém vai correr. Se alguém morrer agora, será por pressa. Era mais que uma ordem. Era uma súplica. Tinham chegado longe demais para cair no final. ETA sabiam que a guerra era especialista em finais cruéis. No amanhecer do 7º dia, partiram. Cada passo era milimetrado, cada movimento cronometrado, como se estivessem dançando sobre ossos. O último obstáculo era um campo plano, com aparência inofensiva a menos, e por isso mesmo, o mais perigoso. Amaral lançou uma pedra à frente. Nada. Lançou outra. Nada. Ferreira avançou com o detector. Nada. Começaram a atravessar Ampor, mas quando Paiva pisou no centro do campo, houve um clique. Todos pararam. Ele não se mexeu. A mina estava sob seu pé, e era do tipo pressão reversa. Se ele tirasse o peso, ela explodiria. O tempo parou. Brandão, sem hesitar, se aproximou. Amaral desmontou parte do equipamento e construiu uma cunha improvisada com estacas de ferro. Foram 30 minutos de tensão extrema, silêncio absoluto, e suor descendo como chuva. Quando finalmente conseguiram travar o gatilho e retirar o pé de Paiva, o grupo caiu no chão, como se tivesse vencido a própria guerra. E talvez tivesse, mas havia ainda os últimos metros. O grupo atravessava os últimos metros como se o chão fosse feito de vidro fino. Cada respiração era controlada. Cada olhar trocado era um pedido mudo para não ser o próximo a errar. Brás, ainda semiconsciente, murmurava nomes que ninguém reconhecia, talvez fantasmas de outros combates, talvez alucinações. Ferreira o mantinha nas costas sem reclamar, mas seus ombros já estavam marcados pelo peso acumulado dos dias, e não apenas o peso físico. Quando a vegetação começou a rarear, e o zumbido de hélices pôde ser ouvido ao longe, alguns pensaram que estavam sonhando. Mas Brandão, firme, apenas ergueu a mão em silêncio. Não é o fim ainda, murmurou. Eels, a guerra nunca termina com o barulho do helicóptero. Termina quando você volta inteiro. E ninguém ali estava inteiro. Ao alcançar o perímetro da extração, a decepção caiu sobre eles como uma cortina fria. O helicóptero estava lá. Sim, mas o piloto se recusava a pousar sem uma confirmação total da ausência de minas no ponto demarcado. Os sensores da aeronave tinham detectado distorções no solo, e o comando não autorizava o risco. Amaral se ajoelhou, rindo sem humor. A gente cruzou o inferno para ser barrado na porta do céu, mas ninguém culpava o piloto. Ele apenas seguia ordens. E naquele ponto, qualquer erro seria fatal. Brandão pegou o detector, mais uma vez. Disse que iria sozinho verificar a clareira. Ferreira tentou impedi-lo, mas ele foi firme. Já perdi homens demais. Se alguém explodir aqui, vai ser eu. E partiu. Cada passo de Brandão naquele campo era acompanhado por dezenas de olhos. Os soldados que haviam passado dias sobrevivendo em silêncio, agora não conseguiam conter os murmúrios. Vai dar certo. Ele é o mais experiente. Ele não vai errar. Mas o silêncio se impôs novamente quando ele parou abruptamente. Havia encontrado algo. Ajoelhou-se, escavou com as mãos. Era uma mina ativa, fresca, nova. Alguém havia plantado recentemente. Não era armadilha antiga. Era sabotagem. Alguém queria que eles não saíssem dali. Ou pior, que o helicóptero explodisse ao tocar o solo. Ele desarmou a primeira, depois outra, e mais outra. O campo estava infestado. Brandão não recuava. Suas mãos tremiam,
Seus olhos ardiam, mas ele continuava, como um homem que havia decidido que morreria limpando aquele chão. Foram 2 horas de trabalho sob o sol crescente. Ao final, o campo estava marcado com estacas feitas de pedaços de mochila e fitas improvisadas. A equipe do helicóptero observava de longe, esperando a confirmação via rádio. Quando ela veio, seca e direta, área limpa, o piloto iniciou a descida. O barulho das hélices foi como música para aqueles homens quebrados, e no momento em que o vento levantado pelo pouso atingiu seus rostos, foi como se a guerra recuasse um pouco, apenas o suficiente para que sentissem algo próximo de esperança. O embarque foi silencioso. Cada homem se sentou como se estivesse carregando uma lápide nas costas. Brás foi deitado entre mochilas. Paiva se encolheu num canto, segurando o ombro ferido. Ferreira não soltava a mão dele. Amaral apenas olhava, pela janela, procurando por alguma árvore, alguma pedra, algum sinal do que haviam deixado para trás. Quando Brandão subiu por último e bateu no casco da aeronave sinalizando pronto, o piloto levantou voo. E o vale foi ficando para trás, pequeno, silencioso, oculto nas brumas de uma floresta que já tinha engolido mais homens do que qualquer relatório militar jamais admitiria. No trajeto de volta, ninguém falou, mas cada um, em silêncio, revivia. Os estalos, os gritos abafados, os passos contidos, os olhares que se perderam. Quando pousaram na base, foram recebidos com formalidades frias. Um general os esperava, disse que estavam dispensados temporariamente, que seriam avaliados, que seriam condecorados. Mas ninguém se importava com medalhas naquele momento. Brandon olhou para o general e disse: "Nenhum de nós vai esquecer o que aconteceu lá. Mas você pode esquecer, não é?" O oficial não respondeu. Apenas virou as costas. Aquela era a verdadeira distância entre quem manda e quem marcha. Nos dias seguintes, os soldados foram separados. Alguns internados. Outros, liberados para casa. Amaral foi diagnosticado com estresse PS, traumático grave. Ferreira pediu baixa definitiva. Paiva não voltaria a empunhar uma arma. PRS, não. Se lembrava do próprio nome em alguns momentos. E Brandão, o comandante silencioso que havia limpado o último campo com as próprias mãos, foi transferido para um setor administrativo. Diziam que era uma promoção. Mas ele sabia o que era. Uma forma de silenciar quem sabia demais. Mas ninguém da equipe esqueceu. Amano depoiou. Reuniram-se novamente, por conta própria. Sem farda. Sem protocolo. Apenas homens que haviam atravessado o inferno sem mapa. Levaram flores para o local. Marcaram a clareira com uma placa de madeira. Aqui quase morremos todos. E por isso seguimos vivos. E naquela placa, escrita à mão, havia uma frase que ficaria para sempre, na memória de quem lesse: "Não nos disseram onde estavam as minas. Então nós mesmos marcamos o caminho."